Com você, meu querido. Então, Kennedy, vamos falar sobre a guerra. A gente está há várias semanas na expectativa de Israel invadir ou não invadir o território de Gaza, fazer uma invasão terrestre das suas forças armadas, mas cada dia que passa eles já estão lá, um tanque na porta, reservistas, etc. Faz semanas e até agora nada, né? A gente pode até discutir um pouquinho sobre o porquê desse atraso, desse adiamento, mas o fato é que enquanto isso não acontece, como você já adiantou no começo, na escalada, a crise humanitária vai se agravando, porque a Israel permanece fechando a fronteira, né? Não tem acesso, a população que está lá dentro não tem acesso à água, tem acesso a pouquíssimos alimentos, enfim, e o que passou, o que entrou de caminhão para ajuda humanitária é obviamente muito insuficiente, né? E com isso a situação vai se agravando, sem contar os bombardeios diários. Hoje eu estava ouvindo aquele podcast do New York Times, do The Daily, o correspondente do New York Times lá, contando, o chefe do escritório, na verdade, do New York Times em Israel, contando que Israel já atingiu mais de 7.000 alvos dentro da faixa de Gaza, só depois, desde os ataques do Hamas, que mataram 1.400 israelenses, né? Então, as baixas lá, hoje, tem o governo que sobrou, né? O governo de Gaza está falando em 6.000 mortos já, mas ninguém consegue confirmar essa informação. Mas, de qualquer maneira, os números só vão crescendo. E, no meio disso tudo, tem, como você falou, milhares de estrangeiros e, entre eles, muitos brasileiros. Aí o governo está, desde que a história estourou, tentando repatriar essas pessoas, sem sucesso. Queria que você explicasse por quê e o que o governo está fazendo para tentar contornar essa objeção à saída dessas pessoas de Gaza. José, você falou do The Daily aí, esse podcast do New York Times, e desse bombardeio a 7.000 alvos, né? Isso é o chamado bombardeio de saturação. Você faz isso em áreas urbanas, você tem uma perda de vidas civis muito alta. Isso aconteceu em várias guerras, a gente viu isso na Segunda Guerra Mundial. Dresden, por exemplo, foi arrasada pelos aliados, uma cidade na Alemanha. A gente viu na Guerra da Síria, a gente viu. E o problema, o agravante em Gaza é que estão todos confinados numa faixa de terreno muito pequena. Eles não têm nem para onde fugir diante de um bombardeio de saturação, assim, porque a bomba está caindo o tempo inteiro do teu lado ali. Então é muito grave mesmo o que está acontecendo, é uma boa lembrança. Mas o que o governo brasileiro está fazendo para libertar lá? Primeiro, a gente teve hoje uma subida de tom do Lula, que falou em genocídio. Isso deixa lá o Itamaraty arrepiado, porque as relações com Israel estão muito tensas. E está crescendo no Lula um sentimento mais crítico em relação a Israel. Ele verbalizou isso muito claramente na declaração que ele deu hoje. O problema é que não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra. São vítimas desta guerra. Não sei como o ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado desta guerra é a morte de inocentes. Então ele está se irritando, por quê? Israel e o Egito estão impedindo a retirada dos brasileiros, são 28, pelo menos 28 brasileiros que estão logo ali na fronteira sul de Gaza com o Egito tentando sair, e há um impasse aí. Então, ao usar a palavra genocídio, o Lula subiu mais um tom em relação ao que ele vem falando até agora. Isso está passando meio batido, a imprensa fez os registros todos, mas é grave, porque ele está dando o nome aos bois antes do que a diplomacia estava fazendo. Estava o Brasil hoje presidindo lá o Conselho de Segurança, mais uma resolução rejeitada. Lula hoje conversou com o líder máximo lá do Catar, para ver, porque o Catar tem canais tanto com o Egito como com o Hamas, tem conversado com autoridades de Israel, ele está muito contrariado com o Egito também, porque o que está acontecendo, Zé? Olha só, o Egito ele não quer abrir a fronteira sem a garantia de ajuda humanitária para valer. Ele teme abrir a fronteira, que haja um fluxo enorme de palestinos para o território egípcio, que os Estados Unidos deem as costas do ponto de vista humanitário, que a ONU
A ajuda humanitária dos Estados Unidos para Gaza ela é risível, enquanto dá muita grana e muitas armas para Israel. E o Egito ficar com uma população palestina ali no norte, né? E ser transferido um No problema. Sinai, né? E ocorreu uma. No Sinai. E ocorreu uma limpeza étnica, como nós já discutimos aqui com a Silvia, que foi juíza no TPI, né? Então, Desculpa, Kennedy, Sim, vamos. Steiner, Acho que vamos lá, vamos você organizar. começou a explicar e eu fiquei curioso. Quer dizer, o Egito também está dificultando a abertura da fronteira porque justamente ele não quer um influxo de milhões de palestinos no seu território, não quer ele passar a ter o equivalente à sua faixa de Gaza lá. Mas ele também, isso inclui abrir a fronteira, inclusive para o trânsito dos estrangeiros, ou as pessoas não estão saindo por algum outro motivo? É o Egito que está impedindo? O Egito está impedindo porque Israel não quer garantir o corredor. O Egito não tem certeza da ajuda humanitária. São 6 mil estrangeiros em Gaza. Seria simples tirar 28 brasileiros de Gaza. Isso o Egito já concordou com as autoridades brasileiras. O problema é como faz isso, você abre essa exceção e deixa os outros 6 mil, quase 6 mil estrangeiros dentro. Abre só para os brasileiros, aí não abre para os outros estrangeiros que estão. Aí você abre para os estrangeiros e não abre para os 2 milhões de pessoas que estão ali sendo bombardeadas, um bombardeio de saturação. Então, o Egito ele concorda. Se forem 28 brasileiros, mas aí Israel vem e fala, não tem conversa comigo. Então, tem um impasse tanto da parte do Egito quanto da parte de Israel. E isso está irritando o Lula, porque a operação de resgate de brasileiros foi bem sucedida até o ponto em que se levaram os brasileiros que estão na Palestina para a fronteira sul de Gaza com o norte do Egito. Diga, Zé. Não, então, também há o risco de, em abrindo a fronteira, os caminhões que entrarem ou as pessoas que saírem acabarem sendo bombardeadas também, porque Israel não isola uma área na fronteira para que haja esse tráfego, é isso? É isso. Ou seja, imagina, abre a fronteira, corre a notícia, as pessoas estão tentando salvar a própria vida ali, estão morrendo de medo. Abriu lá para sair um grupo de estrangeiros. Vai ter uma romaria ali, vão forçar, vira um problema. Né? E bomba caindo. Então, assim, isso tem que ser organizado. É por isso que tinha que ter um cessar-fogo. Por que Israel não está fazendo um cessar-fogo? Porque Israel está fazendo o seguinte: enquanto o Hamas não libertar os cerca ali de 200 reféns que tem de cidadãos israelenses, nós vamos continuar sitiando e fazendo isso com Gaza. Só que isso é crime de guerra. Isso é completamente desproporcional. A gente entende que Israel tem o direito de autodefesa e que tem que procurar combater o Hamas e resgatar esses reféns. Inclusive, a invasão terrestre está adiada porque nos bastidores tem negociação, sim, entre autoridades israelenses com as egípcias e as do Catar para falar com o Hamas. E teve até proposta do Hamas de, olha, podemos libertar mulheres e crianças, ficam os homens. Isso rola lá no. É que Israel está numa posição muito clara assim. Se vocês não libertarem os 200 reféns, nós vamos tocar bomba aí. E tocar bomba lá, o Lula falou que morreram 2 mil crianças, o Ministério da Saúde da Palestina já fala que são mais de 2.700. Você está chegando em 3 mil. E você não tem muito como aferir isso. E tem gente debaixo dos escombros lá. Então é uma situação que já deixou o ponto de crise humanitária. Isso está se configurando limpeza étnica e genocídio, porque as pessoas não têm para onde ir. Então o Lula, contrariado, agora, subiu o tom. Diga. Mas qual que é o efeito que o Itamaraty... Como será que o Itamaraty avalia essa subida de tom do Lula? Ajuda de algum jeito? Facilita alguma coisa ou só piora as relações? Primeiro que o Itamaraty não controla isso, né? Ali o Lula fala o que ele quer mesmo, assim. Claro, ele é assessorado pelo Celso Amorim e pelo Mauro Vieira, mas ele, enfim, ele está vendo aí a morte das crianças e ele está dando o tom político. O Itamaraty, assim, fica arrepiado porque para a relação com Israel é ruim. Você está dizendo, é o presidente brasileiro dizendo o seguinte, olha, o que Israel está fazendo em Gaza é genocídio. É isso que o Lula está dizendo. Né? Porque as manchetes são assim, Lula diz que há genocídio em Gaza. Não, a manchete é Lula diz que Israel está promovendo um genocídio em Gaza. E quando ele fala isso, quem é que está promovendo um genocídio lá? Né? Enfim. Ah, mas o Hamas atacou. Sim, então o Hamas
A resposta de Israel é justificada por causa do ataque do Hamas? Está dentro de uma proporcionalidade? Com 2 milhões de Mas pessoas além, sitiadas? Não está. Né? Então, eu assim, entendo a essa indignação pressão, do Lula. a Agora, pressão o que ajuda para que... pressionar o Egito e Israel. Ajuda. O Itamaraty acha Ah, que ajuda. Porque é o seguinte, entendi. Zé, o apoio internacional vai minando, né? Fala o Lula hoje, o Macron já falou, olha, a invasão terrestre vai ser um desastre. Aí faz a invasão terrestre, perde o apoio, e esse apoio ele vai se erodir. Israel vai ficar isolada com os Estados Unidos. É o que está acontecendo. Né? Enfim, é um grupo terrorista que está do lado de lá. Né? Você está lidando com um grupo terrorista, você não está lidando com o Estado. Né? Um Estado, ele tem deveres morais e éticos que uma organização terrorista não obedece, mas é dever do Estado obedecer. Né? Uhum. As vidas palestinas O, importam, as vidas israelenses importam. Então, essa subida do tom do Lula, Zé, é para pressionar Israel e Egito. Primeiro pela saída dos brasileiros e depois pelos corredores humanitários. entendi. Quer dizer, uma coisa está vinculada à outra, né? Porque sem criar um corredor humanitário fica difícil de você ter até um Exato. local físico para fazer essa passagem das pessoas, E né? o risco, sem o corredor, você imagina o risco da saída. Né? Uhum. Então, O Kennedy, é isso. enquanto você vai pensando na sua síntese aí, para a gente fechar o bloco, eu vou ler Tá. algumas das muitas manifestações que já chegaram aqui para a gente. Boa, Como boa. sempre, adivinha quem falou primeiro, Kennedy? O Danilo Danilo Sotero, Sotero Rogério. Rogério. Está aqui. Ele reclamou de mim, disse que vai ter O... uma CPI do análise aí, no comentário, mas você vai ver ali, que eu não leio os É, comentários dele, que eu estou essa boicotando. Eu daqui sempre leio, Danilo. eu já fiz já para solapar essa CPI antes que ela seja instalada. Boa, exatamente. Estou dando uma de Arthur Lira aqui. Já mela o O relatório. Danilo, exatamente. O Danilo diz o seguinte, que negociando com o Egito e tentando manter canais, tá falando sobre, a pergunta é sobre o que o Brasil está fazendo para liberar os brasileiros que estão lá em Gaza, né? Então, o Danilo diz, negociando com o Egito e tentando manter canais diplomáticos abertos, apesar dos esforços contrários dos Estados Unidos e Israel. Pedro Campos, tratando o assunto com maestria e negociando com bastante resiliência para evitar que brasileiros sejam vítimas do genocídio palestino. Suzane Saldanha Lemos, boa noite. Não chegaram a lugar nenhum. O Eliane Brito, boa noite a todos. O governo brasileiro está tentando negociar diplomaticamente, mas Israel e os Estados Unidos não estão interessados em paz nem em concessões. O Álvaro Coelho Neto dá boa noite, a Suzana também, boa noite para vocês dois. O Álvaro diz o seguinte, que Israel está bombardeando o campo de refugiados na Cisjordânia. Confere isso? Não temos essa confirmação por enquanto. Mas tem, desde 7 de outubro, tem pelo menos mais de 100 palestinos foram mortos na Cisjordânia. Teve ataque, teve bombardeio, não na escala como em Gaza. Né? Além de israelenses que atiraram em palestinos, né? Morte com fuzil, teve ataque, sim, teve bomba caindo, não na escala como está acontecendo em Gaza. Mas já tem mais de 100 mortos na Cisjordânia desde 7 de outubro, do lado palestino. A Marisa Laterra disse, acho que o Brasil está fazendo o que é possível, mas Israel quer acabar com todo mundo de fome. Tereza de Souza, boa noite de Cascavel, Ceará. Pô, Cascavel no Ceará, essa eu não conhecia, só lá no Paraná. Corina Aires, é inacreditável o genocídio contra o povo da Palestina. Sim. E Felipe Medeiros Oliveira, Itamaraty foi bem até agora, só que Israel extrema-direita, há um atrito que não deverá se resolver. Bom, esse é um assunto que, infelizmente, a gente vai continuar tratando aqui por muito tempo, eu temo. Temos uma síntese, Kennedy? Lula cita genocídio para pressionar Israel e Egito por saída de brasileiros. Pode ser? Lula cita genocídio para pressionar Israel por sair e Egito por saída de brasileiros. Isso. Acho que tem menos de Muito bem. Eu 75 aí, não ou está contei os cravado no caracteres, 75. mas Não vai. imagina, vamos Vai. fazer de conta que dá. Muito bom. Te devolvo a bola agora, Kennedy. Ô Zé, vamos lá pro bloco 2 aí. Só para encerrar esse assunto aí, o Brasil preside o Conselho de Segurança até o dia 31. Depois passa a presidência para a China, que é membro permanente do Conselho de Segurança. Só completando aí. Então o Brasil vai
O Brasil não foi mal na presidência do conselho, tentou conduzir as coisas, teve até um texto razoável, que conseguiu bastante apoio, mas foi, rejeitado por causa do veto dos Estados Unidos, aqueles 12 votos lá. Então, a partir Uhum. do dia 1º é a China que vai presidir o Conselho de Segurança.